Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você não aguenta mais o seu gato ficando maluco de madrugada, correndo por aí, destruindo as coisas e ainda te pedindo comida às 5 horas da manhã. Eu passei por isso e alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o assunto. Porque o meu gato ficava arranhando a porta, miando e gritando. Sim, isso mesmo, gritando. E na época eu não sabia, mas muito do que estava acontecendo era culpa minha mesmo. E aí eu estudei e eu percebi que tinha muita, mas muita coisa errada. Eu mudei tudo aqui em casa e hoje em dia tá muito melhor. Não tá perfeito, mas tá muito melhor. Então se você, assim como eu, não consegue dormir bem na sua casa por causa dos seus gatos, assiste esse vídeo aqui que eu vou te contar tudo o que eu fiz para você poder copiar. A primeira coisa que eu fiz e que foi a que melhor funcionou logo de cara foi acabar com essa palhaçada de ter o quartinho dos gatos. Você ter um quartinho que é só um lugar, um cômodo só para os seus gatos, mesmo que seja só na hora de dormir, é péssimo. Isso estressa demais eles e acaba dando muita ansiedade. Os gatos, eles precisam ter acesso a vários cômodos pela casa, para ter várias possibilidades de ambientes diferentes para ele ficar, lugares diferentes para ele ficar. Isso diminui muito o estresse. E mesmo de noite, mesmo no horário, mesmo que seja só durante o período da noite, não, são só algumas horinhas, mesmo assim, não é bom você ter um quartinho do gato. E isso é muito comum, a gente vê muito por aí, eu mesma já cometi esse erro. Porque de noite pode ter vários momentos que eles vão ficar acordados. Não necessariamente eles vão dormir a noite inteira. E isso não é realmente um problema. O problema aqui é eles ficarem acordando a gente. Então, se ele quiser acordar de noite e ir brincar com alguma coisa por aí, ou ir deitar em outro lugar, isso não é um problema. O problema é eles ficarem tão ansiosos que eles vão acabar acordando a gente. Então, ter um quartinho do gato não resolve, só piora o problema. A gente acaba, sei lá, tentando afastar ele, colocando ele para dormir longe da gente, porque assim ele não vai incomodar, só que ele incomoda mais ainda e ele fica ansioso, estressado e não resolve nada. E de noite era muito comum com o meu gato, e provavelmente com o seu gato também pode acontecer, que tem aqueles momentos que ele fica tentando chamar a atenção. Enquanto a gente está dormindo, ele vai chamar a atenção como da gente? Fazendo barulho, miando, às vezes até derrubando coisas, quebrando coisas. Então, eu passei a ignorar completamente esses momentos que dava pra ver que ele tava tentando chamar a atenção, sabe? Ele já chegou até derrubar coisas mesmo. Eu tenho aqui a minha estantezinha, que ela é móvel, ela é toda molenga, e aí ele chegou a derrubar de noite várias vezes, ele ficava mexendo. Aí ele começou a arranhar uma caixa que eu coloquei pra guardar minhas coisas, ele arranhava pra chamar atenção, e realmente dava pra ver que era pra me acordar, porque assim que eu acordava, ele já parava de fazer isso. E pra vocês terem noção, quando eu comecei a ignorar, e aí eu não ligava mais quando ele fazia essas coisas, ele criou uma estratégia nova, que era pular na minha bexiga. Ele começou a pular na minha bexiga porque eu acordava, porque, né, você tá dormindo ali, às vezes tá com a bexiga apertada. Ele pulava na minha bexiga pra me acordar. Sério, isso chegou a acontecer. Então, olha como eles são tão inteligentes a ponto de bolar estratégias diferentes pra infernizar a nossa vida quando não tá tudo certinho e uma rotina organizada pra eles. Então, eu passei a ignorar completamente esses momentos. Mas é claro que eu também arrumava a casa de um modo que não tinha nada que ele podia quebrar. Então eu tive que mudar algumas coisas de lugar, eu tive que esconder algumas coisas, porque senão ele podia realmente derrubar e quebrar essas coisas. Então eu tive, infelizmente, gente, às vezes a gente tem que fazer essas coisas. Eu passei a esconder essas coisas, tirar do lugar que eles ficavam à noite. E aí, mesmo fazendo tudo isso, teve um problema que continuou por bastante tempo e ele continua um pouco até hoje, que é começar a ficar desesperado quando tá chegando ali mais ou menos 5 horas da manhã e começar a pedir comida de várias formas diferentes. Aí miava, aí também tentava me acordar. Então, o que eu fiz com esses momentos? Eu também passei a ignorar o que eu fazia antes. Eu acordava nesse momento e eu ia dar comida para eles pararem de me encher o saco para eu conseguir dormir. O que eu passei a fazer agora? Eu ignoro e eu fiz meio que um acordo não escrito, até porque gatos não leem, não adianta fazer um acordo escrito. Eu fiz um acordo não escrito e eu ia colocar comida para eles quando amanhecer, porque aí eles têm um referencial claro, que é quando começar a ficar de dia,
eu vou ganhar comida. Então, essa previsibilidade evita eles ficarem tão ansiosos. Porque, imagina comigo, imagina que você depende de outra pessoa te dar comida e você não sabe quando você vai ganhar comida, você não sabe quanta comida você vai ganhar, você não sabe nada. Você tá no escuro e você tá com fome. Então, isso gera muita ansiedade e dá todos esses gatilhos para eles ficarem desesperados e virem acordar a gente, incomodar, derrubar coisas, fazer tudo possível para chamar a nossa atenção para ganhar comida. Então, a gente pode sim ignorar, mas a gente não pode só fazer isso e não dar nada em troca. Então, o que eu passei a fazer? Eu ignoro quando eles estão me chamando 5 horas da manhã para me acordar, mas sempre quando começar a amanhecer, eu vou lá colocar comida. Então, você tem que manter esse acordo não verbal para eles ficarem menos ansiosos e eles te deixarem dormir, porque a rotina, ela faz muito bem pro gato. E aqui nesse ponto, eu quero deixar uma pergunta para você, porque você tem que se perguntar, o que o seu gato faz durante o dia? Se ele só dorme durante o dia, como que você espera que ele vá dormir de noite? Porque se ele já dormiu durante o dia inteiro, de noite ele não vai ter sono, não tem como. E aí ele vai dar o pico de energia de noite. Então, durante o dia, você precisa dar atividades para ele fazer. Durante o dia ele precisa brincar, às vezes até passear de coleira, ele precisa ter lugares diferentes para arranhar, subir, pular. Todas essas atividades precisam fazer parte do dia dele. Porque aí, quando chegar de noite, não vai dar esse pico de energia que ele vai ficar desesperado e correndo por aí, destruindo coisas. Então começa a prestar atenção no que o seu gato faz durante o dia, no que ele tem para fazer. Porque às vezes ele não tem nada para fazer, ele não tem um brinquedo, aí às vezes você não brinca com ele não tem nada para fazer, então ele fica lá dormindo. E aí durante a noite vai dar o pico de energia e aí ele não vai te deixar dormir. E é aqui que entra um ponto muito importante, talvez até o mais importante, relacionado diretamente a esse momento de dormir, que é: antes de dormir, você precisa ter uma rotina de brincadeira com o seu gato. Então, o que você vai fazer? Você brinca com ele, brinca um montão mesmo, brinca, cansa ele, dá comida, pode ser a ração que ele come de noite, pode ser um sachê, se for um sachê melhor ainda, porque ele já vai dormir de buchinho cheio. Então, você brinca, cansa ele, dá comida pra ele e aí chega o momento de dormir. Você fazendo isso logo antes do período de dormir, vai começar a gerar essa rotina. E aí você tem que seguir mais ou menos certinho, né? Não precisa ser, exatamente 19h35 da noite. Não precisa. Mas você tem que seguir mais ou menos essa rotina, tipo assim, vamos se preparar para dormir? Então, vamos brincar, vamos cansar, comer e aí a gente vai dormir, certo? Você precisa seguir essa rotina com o seu gato, porque aí sim ele vai entender que ali é um momento de dormir e descansar. E também você vai cansar ele e depois ele vai poder dormir, talvez a noite inteira, ou quase a noite inteira. E se você quiser uma dica, que foi uma coisa que eu fiz recentemente, eu comprei a Flying Cat para os meus gatos e foi excelente. Ela é ótima porque você pode brincar muito, muito rápido, muito intenso, brincar com eles, cansar eles, e aí depois você faz toda essa rotina de comer e depois dormir. Isso ajuda demais. Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. E se mesmo fazendo tudo isso, o seu gato ainda não te deixar dormir, você pode fazer uma coisa que também é muito interessante, que é você preparar brinquedos, que é o enriquecimento alimentar, né? Com comida para dar de noite, e aí você espalha isso pela casa. Então, por exemplo, não sei se você já viu aquelas bolinhas que aí você coloca ração dentro, e aí ele vai batendo assim com a patinha e aí vai saindo comida. Isso é muito bom, você espalha pela casa, coloca um monte. Você pode, não precisa comprar bolinhas, pode fazer também com um rolinho de papel higiênico. Você faz só um tubinho assim, fecha uma das pontas e você coloca a ração dentro, espalha isso pela casa. E aí você coloca várias raçõezinhas e você põe nesse horário de noite. Porque além de toda essa rotina de brincadeiras, tudo isso que você já sinalizou que está no horário de dormir, você ainda vai dar coisas para ele fazer de noite quando ele acordar. Então, em vez dele te acordar para pedir comida, ele vai lá brincar com esses brinquedinhos e também já pegar comida. Então, ele não vai te acordar porque ele vai ter coisa para fazer de noite. Isso aqui é dica de mestre que funciona muito bem. Eu tô fazendo todas essas coisas que eu falei aqui para vocês e, nossa, melhorou assim 90%. Agora, o último passo para mim tá sendo esse horário das 5 horas da manhã,
que eles acordam e eles vêm pedir comida. E aí, assim, o último passo, quando resolver isso, acabou, tá perfeito. E uma outra coisa, além das brincadeiras que a gente pode fazer para gastar a energia deles, é os treinamentos, que não é só coisa de cachorro, gente. Todo gato pode ser treinado, a gente pode ensinar desde truques legaisinhos, truques divertidos, até coisas muito úteis mesmo. E qualquer gato pode ser treinado, até mesmo o seu. Acredite em mim. Na verdade, não precisa acreditar não. É só você assistir esse vídeo que vai aparecer aqui, que eu vou te provar que qualquer gato pode ser treinado, até mesmo o seu. E eu te mostro passo a passo de como adaptar os treinamentos para o seu gato. E tornando esse momento ainda mais um momento de gastar energia do seu gato e fazer atividades. E enquanto isso, eu vou continuar aqui em busca de uma boa noite de sono, que eu tô precisando, pelo amor de Deus.